Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a segunda parte do GP da Europa de 1984, porém antes eu lembro a vocês que vou deixar na descrição do vídeo a primeira parte desse GP que a gente fez há 2 semanas atrás, ok? E vou deixar também no final na tela de cards, para que se você não assistiu, dá uma passadinha lá. Esse GP é bem legal, ele conta a introdução dos cobertores elétricos de pneus pela equipe Lotus na Fórmula 1, ok? Então, se você não assistiu, dá uma passadinha lá. Relembrando rapidinho a parte 1, vocês viram que o clima estava extremamente variável em Nürburgring. Chovia, fazia seco, chovia de novo, fazia seco mais uma vez, e isso enlouquecia engenheiros, mecânicos, pilotos, enfim, todo mundo das equipes. Conclusão da história. No domingo, o tempo firmou finalmente em tempo seco, porém muito frio mesmo. Fazia frio demais em Nürburgring, porém, segundo Dennis Jenkinson, o frio não era nada perto da temperatura que as máquinas da Mobil geravam na Williams para refrigerar o combustível. Esse combustível era refrigerado a temperaturas que chegavam ali abaixo de zero para que ele conseguisse então molecularmente se contrair e dessa forma, a Williams conseguia colocar alguns galões a mais dentro do tanque de combustível, ok? Então, eles burlavam ali de alguma forma o regulamento. Cansado já de ficar ajustando o carro um monte de vezes, a McLaren trouxe uma solução bem inusitada e muito inteligente na minha opinião. Ela acertou o carro 1 do Lauda para o seco e o T-Car, o carro reserva, para o molhado. E então dessa forma, qualquer que fosse a condição da pista, o Lauda estava pronto para entrar em ação. E aí vocês devem estar se perguntando, o Prost tinha um carro reserva para fazer a mesma coisa? Não, por incrível que pareça, não. A McLaren ela usava um sistema de revezamento do carro reserva. Não havia primeiro piloto em 1984. Os dois pilotos tinham totais condições de disputar o título. Eram idênticos em todos os elementos quanto à configuração do time. Ou seja, o Prost teve o carro reserva em Monza e agora é a vez do Lauda ter o carro reserva aqui em Nürburgring. E dessa forma, então, ele usou o carro nas duas configurações para obter vantagem e horas de pista. O Nelson tinha 2 carros à disposição, o Telfab não tinha carro reserva, então dessa forma o Nelson também fez a mesma coisa e tinha 2 carros acertados para esse grande prêmio. O Warwick era o detentor do carro reserva da Renault nesse fim de semana aqui em Nürburgring e ele optou por utilizar esse carro reserva e não o titular, porque o carro reserva estava com spec antiga, ou seja, aquela que foi usada em Monza pelo Tambay com um sistema de injeção de combustível um pouco mais antigo e, por incrível que pareça, esse sistema estava funcionando melhor do que as atualizações que a Renault trouxe aqui para Nürburgring e lá também em Monza. E aí sobrou para o coitado do Tambay desenvolver o sistema novo aí que não estava funcionando. É aquela história, né? A atualização chega para o primeiro piloto, ele testa, não gostou, vai para o segundo piloto e obrigam o segundo piloto a usar, né, até desenvolver. Quando desenvolve, chega primeiro para o primeiro piloto. É sempre assim que funciona na Fórmula 1, infelizmente. No warm-up, mais um elemento importante aí na disputa pelo título. O Prost, numa das voltas, estava muito rápido naquela curva final que traz para a reta de Nürburgring. Ele foi escapando de frente, chegou naquela zebra externa onde todos os pilotos normalmente sobem mesmo, só que ele foi um pouco além e botou metade do pneu traseiro para fora da pista. Assim que ele toca na grama, o carro gira e sai da pista colidindo com um carro de serviço da FISA. Isso mesmo, em vez de bater num guardrail ou numa barreira de pneus ou qualquer coisa do tipo, o carro bateu num carro de serviço da FISA, destruiu toda a parte traseira do carro e aí rolou um enorme esforço da McLaren para conseguir recuperar esse carro para o Alan correr, porque pela regra dentro da equipe, o carro reserva era do Niki Lauda e o Niki Lauda não abriu mão desse carro reserva. Os mecânicos tiveram que reconstruir o carro do Alan
para a corrida, ou seja, era ali a disputa do título já pegando fogo entre Nick e Alan, né? Ninguém queria abrir mão de nenhum direito para conseguir algum tipo de vantagem. Assim que o pit lane foi aberto, o Prost fez algo bem incomum. Ao invés dele sair dos boxes e dar a volta completa e alinhar na pista, como todos os pilotos, não, ele saiu primeiro que todo mundo, deu 3 voltas para depois alinhar finalmente o carro na pista. Era um Prost muito preocupado com o carro, né, sendo todo reconstruído em algumas horas, e provavelmente, segundo Danny Jenkinson, checando todos os sistemas de dentro do carro, porque, segundo Jenkinson, ele usa a expressão suposições. Como assim? Ele diz mais ou menos o seguinte: os engenheiros tiveram que fazer muitas suposições sobre muitas coisas a respeito desse carro, e aí cabia ao Alan ver se estava tudo funcionando ou não. Sobre a Ferrari, o Jenkinson brinca dizendo que não houve nada de anormal. A única coisa anormal era o fato da Ferrari ter 2 carros na terceira fila. Segundo ele, isso era praticamente impossível de acontecer, era bem incomum mesmo. O Jenkinson dando uma sacaneada aí sobre o bom rendimento dos carros da Ferrari no treino classificatório, porém a gente sabe que a Ferrari aproveitou aqueles primeiros minutos de Qualify 1, e quem aproveitou acabou se dando bem. Muito provavelmente em condições normais, os carros da Ferrari não estariam realmente na terceira fila. Na hora da largada, o autódromo tinha 60 mil espectadores de uma capacidade total de 150 mil, segundo Danny Jenkinson. As arquibancadas do estádio, que é aquela área ali, né, próxima ao grid de largada, que foi toda reformada, segundo Danny Jenkinson, tudo ali chacoalhava muito, porém ele garantia que a estrutura ia aguentar. Enfim, é o Jenkinson percebendo detalhes mínimos ali de um fim de semana de GP, até a arquibancada chacoalhando, o cara consegue visualizar e passar isso para o leitor. A largada aconteceu 2h30 do horário local. Quando é dada a largada, o Prost faz uma excelente partida, que a gente chama, né, de bite spot, ou seja, ele consegue realmente uma partida excelente, toma a ponta da prova, cruza ali toda aquela área do S da Castrol, a parte da curva Valvoline e até chegar no Dunlop Hairpin lá atrás. Enfim, enquanto isso, lá atrás o bicho pegava totalmente, porque o Rosberg, que estava na 4ª posição, fez uma largada terrível, todo mundo foi passando por ele, e quando chegou a vez do Toleman do Ayrton, segundo Dennis Jenkinson, quero deixar bem claro agora, porque eu vou seguir com o depoimento dele, segundo Dennis Jenkinson, o Ayrton, para desviar da Alfa do Eric Cheever, ele se joga meio que para cima do Williams do Rosberg, e os carros tocam rodas. A Toleman sobe em cima do Williams ao ponto de deixar marcas de pneu Michelin ali em toda a lateral do Williams e inclusive na cabeça do Rosberg, né, no capacete do Rosberg. Tudo ficou marcado e o Rosberg chegou nos boxes mostrando, né, a marca de pneu no capacete e reclamando um montão. Essa é a versão do Dennis Jenkinson, ou seja, o Ayrton desvia do Cheever e dá no carro do Rosberg. Após a colisão do Ayrton com o Rosberg, vários carros vinham atrás e, consequentemente, muitos deles não conseguiram desviar. Eu estou falando aí do Ghinzani, do Surer, do Berger e do próprio Rosberg, somando todo mundo aí com o Ayrton, foram 5 os carros fora da prova já na primeira curva. O Theo Fabi sai da pista, porém ele consegue ser rebocado por um carro de serviço, né, retornando enfim à prova disputa. O Hélio De Angelis faz uma recuperação espetacular. Ele larga na 23ª posição e na segunda volta ele já era o 10º colocado. Super Hélio aí, sendo genial em Nürburgring, uma pista que é extremamente difícil de ultrapassar. Ok que ele obteve vantagem ali pelos acidentes, né? Muitos carros ficaram
pela frente, né? Mas mesmo assim ele também conseguiu ganhar outras posições. No total foram 12 colocações que ele conseguiu avançar em apenas 2 voltas. O Lauda também teve um excelente início. Ele largou na 15ª posição e após as mesmas 2 voltas ele já era o 8º colocado à frente de uma das Alfa Romeo. Quanto ao acidente da primeira curva, eu chamo a atenção de vocês em relação à narrativa do Dennis Jenkinson, que eu vou ficar com a narrativa do Dennis Jenkinson aqui para o vídeo, porque a TV perdeu o acidente e mesmo que a TV tivesse filmado o acidente, aqui no Brasil ninguém viu esse acidente porque ninguém viu a largada e muito menos a primeira volta, porque a TV Globo perdeu o início da prova, o sinal não chegou na TV Carioca a tempo. Para o público brasileiro ficou a explicação de que o Surer tirou o Ayrton da prova naquele acidente, completamente diferente aí da realidade das fotografias que vocês estão vendo. O Galvão não conseguiu assistir e ele tenta ali de alguma forma explicar para o telespectador como o Ayrton saiu da prova. Ele culpa o Surer pelo acidente. Mas como vocês viram, o Ayrton foi sanduichado no meio ali de uma Alfa e de uma Williams. Na volta 3, o Lauda já era o 7º colocado, ultrapassando o Patrese e já estava quase chegando na zona de pontuação e a corrida estava ficando cada vez mais confortável para o austríaco. Toda a pressão em cima do Alain Prost, ele que tinha que vencer essa prova e torcer aí para que o Lauda pontuasse o mínimo possível para que ele tivesse alguma chance no Autódromo do Estoril em Portugal. O Lauda tinha inúmeras possibilidades de vencer esse campeonato já em Nürburgring, muitas mesmo. Caso os dois não pontuassem, caso Prost não pontuasse, ou se o Lauda chegasse em qualquer posição que a diferença para o Prost fosse de 1 ponto, ou seja, um 5º e o outro 6º, ou um 4º e o outro 5º, enfim, qualquer posição que fosse de diferença de 1 ponto, o Lauda seria campeão do mundo. O Lauda em poucas voltas já estava entre as Ferraris, ou seja, ele já tinha ultrapassado o Arnoux. Porém, segundo Dennis Jenkinson, ele entrou num dilema pessoal aí na luta pelo título. Qual era esse dilema? Arrisco ultrapassar o Alboreto, que está tentando ultrapassar o Warwick, e parto para a luta pela vitória, ou penso no campeonato e fico atrás dos dois e espero eles se decidirem para então tomar, né, a ação das coisas. Conclusão da história: com essa dúvida aí na cabeça do Niki Lauda, ele perdeu muito tempo mesmo e o Prost foi sumindo na frente. Segundo Jenkinson, nem Nelson era capaz de deter a velocidade do francês, porque a Brabham usou ali de pouca pressão de turbo nos motores BMW para tentar terminar a corrida. Então o Nelson não se viu em condições de enfrentar o Alan no início da prova, um Alan que estava extremamente rápido aqui em Nürburgring. Conclusão da história: restou ao Lauda então esperar que as coisas acontecessem. O Thierry Boutsen teve que fazer uma parada para troca de pneus, o que jogou ele lá para trás, e o Stefan Johansson, que estava numa bela prova de recuperação, infelizmente teve um furo no seu radiador, perdeu todo o líquido refrigerante e teve que parar o seu Toleman Hart porque o motor estava superaquecendo. Tudo seguiu muito calmo até a volta 22 e segundo Dennis Jenkinson, o público já estava até perdendo um pouco o interesse da prova, porém o Jenkinson diz que a sorte desse público é que o Autódromo de Nürburgring não proporcionava as fogueiras, piqueniques, churrascos e coisas do tipo. O pessoal estava, né, enclausurado em arquibancadas de concreto. Dessa forma, eles não tinham como ir embora do circuito. Então, na volta 22, aconteceu ali, né, um fato interessante para a corrida finalmente, que foi quando o Alboreto, o Warwick e o Lauda chegaram no balde e o Lauda não conseguiu desviar ali, né, muito bem do balde, acabou rodando a McLaren, saindo da pista, porém não deixou o carro morrer, conseguiu voltar para a prova, ficando à frente ali do Hélio De Angelis. O Lauda, porém, teve um flat spot no pneu, né, aquele ponto onde quando você trava as rodas você danifica a banda de rodagem do pneu e isso gera muita vibração, né, e o
Lauda vai passar a sofrer muito com isso ao longo da prova, porém numa Fórmula 1 que, né, era você parar nos boxes para trocar pneus, você praticamente destruía a sua corrida por completo nessa época. Então não valia a pena de maneira nenhuma. O Lauda, então, continua na pista. Muita gente no paddock, segundo Jenkinson, comentava que o Lauda poderia sofrer um furo naquele pneu, só que ele não estava nem aí. O austríaco ia baixando cada vez mais o tempo, cada vez ele estava mais rápido e, segundo Jenkinson, Lauda estava guiando num nível diferente, ele estava dando tudo de si, não era mais aquele Lauda tático administrando a prova, era um Lauda agora finalmente em 84, andando no limite extremo para compensar o erro ali que ele cometeu durante a prova, ele tinha muito terreno para recuperar. Ao mesmo tempo, alguns pilotos foram ficando fora, como foi o caso do Laffite e do Hélio De Angelis, os dois com problemas de turbo abandonaram a corrida. O Fabi teve uma quebra de câmbio, o Mansell teve uma quebra de motor, óleo caiu nos pneus traseiros, ele deu um baita giro espetacular e foi parar na grama. O Palmer teve uma quebra no motor Hart, o Gartner ficou sem combustível, o Cheever parou, todo mundo achou que era combustível, porém quando foram ver, o tanque ainda tinha muito combustível, o motor Alfa beberrão dessa vez não foi o culpado, e o culpado dessa vez foi a bomba que parou de funcionar, deixando o americano na mão. As Renaults vinham bem na prova, porém as duas tiveram falhas aí bem raras. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. O Tambay teve um problema de novo, né, no sistema de combustível, de injeção. Como eu falei para vocês, o Tambay foi obrigado a utilizar o sistema novo e, para variar, ele falhou de novo, assim como falhou com o Ulrich em Monza. O que aconteceu com o Tambay? O sistema falhava, porém apenas nas curvas para a esquerda. Nem o Jenkinson, nem ninguém de dentro da Renault conseguia explicar o que estava acontecendo. Ele fez uma parada nos boxes, a Renault olhou, óbvio que não achou o problema, e aí foi fim de prova para o Tambay. O Ulrich já teve um problema um pouco mais complicado para que ele continuasse na prova. Um dos seus escapamentos literalmente se dividiu, a pressão do motor ficou completamente maluca, porque o escapamento quebrou, uma das bancadas de cilindro tinha menos pressão de saída do que a outra, isso desequilibrou o motor por completo, porque só um dos turbos funcionava, ou seja, uma bancada de 3 cilindros era turbo, e estava funcionando normal. A outra bancada era de 3 cilindros que não tinham alimentação alguma e estavam completamente deficientes. Conclusão da história, o motor com as pressões completamente desequilibradas era como se uma bancada estivesse, né, praticamente levando a outra nas costas. Obviamente que o motor não aguentou e veio ao colapso poucas voltas depois. E aí veio a volta final. Que volta final inacreditável. Pela vitória do Alan? Não, de forma alguma. O Alan venceu a corrida, ok. Reduziu a distância para o campeonato e a disputa pelo título, né, iria ser adiada para o Autódromo do Estoril em Portugal, ok. O problema foi a disputa entre Nelson e Michele Alboreto. O Nelson vinha mantendo-se muito bem na segunda posição, controlando o gap para o Alboreto, porém a 2 curvas do final, simplesmente o motor BMW apagou. E aí vocês vão me perguntar, ué Felipe, mas como assim o motor apagou do nada com o carro em movimento? O pescador não achou mais uma gota de combustível dentro do tanque. Conclusão da história, o Nelson começa a perder velocidade, tem que fazer no embalo toda a subida, a curva final e a reta. Conclusão da história, o Alboreto vem e na curva final ultrapassa o Nelson, porém de forma inacreditável, quando o Alboreto ultrapassa o Nelson, ele também fica sem combustível na Ferrari e o motor também morre, e aí acontece uma procissão dos mortos. O Nelson consegue religar o motor BMW, começa a chacoalhar o carro desesperadamente e cata ali algumas gotas de combustível, parelha atrás ali do carro do Alboreto, porém eles já tinham passado aí pela linha de chegada e o Nelson faz a ultrapassagem alguns metros à frente e não consegue
terminar a prova na segunda posição, que lhe era ali de direito, né, até a 2 curvas do final. Foi inacreditável aí o fato do Nelson ter perdido uma segunda posição a 2 curvas para o final da prova. E o pior, né, 2 carros disputando o pódio da prova totalmente sem combustível, cruzando a reta no embalo. Se a linha de chegada fosse bem mais para frente, era capaz dos 2 não conseguirem completar, e a gente vê, né, coisas bizarras como pilotos tentando empurrar carro e coisa do tipo. Mas a linha era logo após ali a curva final. O Nelson, por exemplo, já vinha sem combustível desde lá de baixo, né, na penúltima curva para a esquerda e depois o curvão final para a direita. Então o Nelson já tinha vindo no embalo um baita tempo, mas deu sorte aí, conseguiu pelo menos ficar com a 3ª posição, e o Alboreto deu muita sorte mesmo, ultrapassando aí o Nelson na última curva. E o mais maluco disso tudo, se o Lauda não tivesse rodado naquele problema com balde, muito provavelmente ele passaria o Alboreto e o Nelson, ambos sem combustível, chegaria na 2ª posição e estaria com o título praticamente certo. Não ia acontecer nada daquela história de meio ponto, né, que ficou aí marcada na história da Fórmula 1, ok? Mas o Lauda errou, acabou ficando na 4ª posição, e os 2 pilotos tinham ainda chances abertas aí de título para o Autódromo do Estoril, que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do review dessa prova. Se vocês tiverem gostado, deixem um like para apoiar o canal, vocês ajudam demais, sempre falo isso para vocês. Se vocês puderem ativar o sino de notificações, eu agradeço demais, e marquem a opção todos para que vocês recebam todas as notificações de vídeo sempre que houver aqui vídeo do canal, ok? Então até quarta-feira que vem, 7 da noite, com a última etapa, o GP de Estoril de 1984.